estás aqui para transmitir esse recado tremendo de Deus para cada um dos teus filhos. Poder operar e trabalhar com cada um, para que a glória seja dada ao nosso Deus e Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Aleluia. Quem já encontrou Romanos 4, diga glória a Deus. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Amém? Vamos começar a ler a partir do versículo 13, diz a palavra do Senhor. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos. Como está escrito, o pai de muitas nações se constitui perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu, contra a esperança de que ele seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo do que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Pelo que isso também foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito, lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele dos mortos, ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito Deus, que a tua palavra, como semente, penetra no coração de cada vida, Senhor, destruindo toda a barreira, fortaleza, ó Deus, toda a concha, toda a dureza que possa se encontrar ali. Que cada coração, Senhor, ó Deus, amoleça o teu Espírito Santo e a tua palavra dê fruto para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Pode dizer, Deus me ama. Deus me ama. Aleluia. E que Deus te ama. Amém? Nós encontramos aqui uma mensagem do Espírito de Deus para si. Diz que o que nós acabamos de ler não está escrito por causa de Abraão, aí em Romanos 4, mas está escrito no versículo 23 e 24, está escrito por tua causa, diga comigo, por minha causa. Está escrito, isto não está escrito só por causa de Abraão, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Então, Deus esta manhã quer que tu consideres, que tu tenhas em conta aquilo que aconteceu com Abraão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, vocês podem ter uma ideia de quantas pessoas nas igrejas oram a Deus e não têm tido respostas? Vocês imaginam quantas pessoas oram por cura, no entanto continuam a tentar para aquilo que o corpo está a dizer? O que é que a palavra de Deus, o Espírito Santo, quer transmitir esta manhã? Uma vez que nós sabemos que a palavra de Deus diz que isto está escrito para mim, para ti, significa que tu deves ter em conta o que o Espírito de Deus está a falar para a tua vida, seja ela na saúde, seja em bênçãos financeiras, seja no trabalho, em qualquer lugar, em qualquer área. No caso de Abraão, tinha a ver com filhos. No teu caso, pode ser uma outra coisa qualquer. Aleluia. Mas por que isso está escrito para nós? Para nós termos isso em conta, porque nós iremos passar por circunstâncias semelhantes. Diga comigo, circunstâncias semelhantes. Amém? Sim ou não? Glória a Deus, porque o Senhor não se esqueceu de nós. Diz, pergunta ao teu lado, glória a Deus, que Deus não se esqueceu de mim. Aleluia. Amém? Nós quem? Os que queremos. Veja bem, nós os que queremos, versículo 24, que queremos em quem? Naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo. Aleluia. Se tu creres em Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, então tu vais ver o poder de Deus a trabalhar na tua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, Deus chama Abraão pai de todos os que creem. Ele é pai de todos os que creem. O que é que isso significa? Ele não é o pai. Se fosse o pai, estava a dizer que todos nós tínhamos descendido dele via no sentido físico.
mas ele é pai. Isto é, no sentido de que ele, ok, ele é o ancestral de todos os verdadeiros crentes. Aqueles todos que creem em Deus, amém, têm um princípio, tem alguém que deu origem a isso, Abraão, amém? Abraão foi um modelo, ele foi um exemplo, ok, que nós devemos seguir. Por isso é que nós somos chamados filhos de Abraão, não no sentido físico, amém? No sentido físico que somos judeus, amém? Somos chamados filhos de Abraão porque somos justificados da mesma maneira e somos imitadores do seu exemplo. Amém? Por isso isto está escrito para nós, está escrito para ti, para que tu tomes em conta. Isto significa, se funcionou, se operou na vida de Abraão, também vai operar na tua vida. Amém? E porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Por isso está escrito. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso, meus amados, olhamos para quando Abraão creu em Deus. Quem é Deus? Veja no versículo 17, diz: aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Repara, diz que Abraão creu em Deus porque Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Tremendo é o nosso Deus. Aleluia. Abraão não somente creu em Deus, mas ele também teve a oportunidade de libertar a sua fé na promessa que foi feita de ele ser herdeiro do mundo, de tomar posse da sua herança, e como diz aí no versículo 16, logo no princípio, é pela fé para que seja segundo a graça. Deus não abençoa fora da sua graça. Deus não abençoa se tu não puseres a tua fé em ação. A promessa é tua. Amém? Mas não é só a promessa. Muitos cristãos não veem bênção na sua vida porque ficam a olhar para a promessa, dizem: Deus, tu disseste, tu prometeste, e ficam a olhar apenas para a promessa em vez de olhar para a manifestação, para aquele que é poderoso para confirmar aquilo que ele prometeu. Amém? Estás comigo? Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Vejamos aqui algo tremendo, amado. O Espírito de Deus abre os seus olhos. Aleluia. Quando Deus fez a promessa a Abraão de ele ser o pai de uma multidão, o pai de muitas nações, dá-nos uma revelação. Abraão não tinha filhos. Está bem? Abraão não tinha filhos. E não, deixa-me dizer uma coisa. É fácil acreditar se alguém chegar ao pé e diz: ok, a tua descendência vai ser tremenda. Ok? Olhas para os teus filhos, olhas para a tua esposa, dizes: uau, amém, vamos ter muitos filhos e coisas. Mas Abraão não tinha filhos. E quando Deus disse que ele seria o pai de uma multidão de nações, vocês estão a imaginar. Ok? Sim ou não? Ok? Amém? Eu ainda estou a ver em cima de tudo. Deus fez a promessa a Abraão. Em que situação? Abraão não tinha filhos. Ele na altura estava com 100 anos. Sara estava com 90 anos. E há muito mais sobre isso. E diz a palavra de Deus que Abraão não considerou as circunstâncias. Repare, ele estava velho, a esposa estava velha, ok? Ele já tinha baixado os braços. Abraão não estava desesperado por ter um filho. Abraão resignou-se. Ele sabia que Sara era estéril, sim ou não? Ele já tinha baixado os braços. Mas quando Deus lhe aparece e diz que iria dar um filho, que ele iria ter um filho, ele seria um pai de uma multidão, uau, aquela esperança renasceu. Ele não atentou para as circunstâncias dele, por isso é que tu na tua... A Bíblia, a nossa expressão em português está a ser um bocado confusa, o versículo 18 e 19, criam contra a esperança. Isto porquê? Porque ele olhava para o seu corpo, ele já era velho. E como velho, com a idade que ele tinha, e como Sara, também, qual é a esperança que alguém possa ter num corpo com 90 anos e com 100 anos? Há esperança? Se fosse uma jovem de 17, 18 anos, a esperança é para ter muitos filhos, sei não. Mas um velho, uma velha, ter filhos. Ok. Estas eram as circunstâncias de Abraão. Okay? Ele estava sem filhos, tinha uma mulher que não gerava filhos. E aparece Deus a dizer, a fazer uma promessa: tu vais ser o pai de uma multidão. E diz que Abraão não enfraqueceu na fé,
não atentou para o seu corpo, que estava velho, com 100 anos, não atentou para o corpo de Sara, porque já tinha cessado o costume das mulheres, não duvidou da promessa, diga comigo, promessa, mas foi forte, dando glória a Deus. E veja, no versículo 21, estando certíssimo que o que ele tinha prometido, que comigo prometido, Deus era poderoso para fazer. Abraão não somente olhou para a promessa, mas ele colocou os seus olhos em Deus. Amém? Diz para o irmão do teu lado: não permaneças agarrado à promessa, não abraçes só a promessa. Amém? Olha para aquele que é todo poderoso para tornar a promessa real na tua vida, na vida de cada um de vós. Ele é poderoso. Por isso é que Abraão não apenas creu que a promessa era para ele, amém? Mas ele colocou os olhos naquele que ia confirmar a promessa. Se tu não colocas os olhos naquele que te prometeu, amém? A promessa não vai servir de nada. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso é que ele creu em Deus com aquela expectativa de Deus. Disse-lhe que eu vou ser um pai de uma multidão. Uau, bem, filhos para aí fora. Amém? Serão como a areia na praia. Mas com essa expectativa, por isso é que ele diz, foi forte na fé. A sua fé foi fortalecida quando ele deu glórias a Deus. Aleluia. Por isso que eu disse, meu amado, olhando em particular pelas circunstâncias. Estas eram as circunstâncias de Abraão. Sim ou não? Quais são as circunstâncias da tua vida? Nas quais tu olhas e dizes, não há solução. Quais são as circunstâncias da tua vida? Em que tu possas olhar ao teu redor, amém? E dizer, será que haverá há esperança para isso? Será que há uma solução para isso? Olhamos para Abraão. Ele já se tinha rendido as circunstâncias. Quando Deus disse, quem vai herdar? Só quem vai herdar é o meu mordomo. Já tinha baixado os braços. Diga comigo, Abraão já tinha baixado os braços. Abraão já tinha desistido. Quantos de nós, quantos cristãos têm desistido? Quantos? Baixem os braços. Até que tomam a decisão de dar a promessa e de permitir que o Espírito Santo te diga, como diz esta manhã, eu posso todas as coisas. Haverá alguma coisa difícil para mim? Haverá algo que não possa fazer? Deus diz. Até onde tu podes crer? Abraão creu que Deus era poderoso para fazer. Diga comigo, para fazer. Não é? Eu só deu glória a Deus. Assim tu também deves fazer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Está numa condição, as tuas circunstâncias, tu a conheces e aparece-te a semelhança de Abraão. Às vezes os cristãos são tão espirituais que querem uma aparição assim. O Senhor vem e diz para ele, olha minha filha, olha meu filho, aquilo que eu prometi eu sou poderoso para fazer. Ele vai fazer isso? Não. O Senhor está ou não está contigo? Esteja onde tu estiver, o Senhor é contigo, sim ou não? As promessas são feitas para os seus filhos. Todas quantas promessas. Ele diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todo tipo de bênção. Todo tipo de bênção. Então, Deus está aí contigo, as promessas foram dadas. Tu só precisas crer nele, que ele é poderoso para o fazer. Amém? Dando glória. Aliás, vais libertar a tua fé. Experimenta, não desistas. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E deixa-me dizer algo que é tremendo, meu amado. Tu deves enraizar em fundo no teu coração. Todas as promessas de Deus são contrárias às circunstâncias. Sim. Deus disse a Abraão, mas tem um filho. As circunstâncias de Abraão, ele diz, não, estou bem. A Sara não. Ok? Ele diz para as tuas pisaduras de Jesus, tu estás sarado. O que é que diz as circunstâncias de nós? A promessa de Deus, a palavra de Deus é sempre oposta às circunstâncias mais adversas da nossa vida. Alô? Deus não vai dar uma promessa que vai concordar com aquilo que está ao teu redor, está neste mundo. Sim ou não? A palavra de Deus é oposta às circunstâncias que estás a viver.
E muitas vezes o cristão rende-se, como eu disse no início, quantas vezes as pessoas vão olhar para o cura e olham para a promessa de cura, mas continuam a tentar para o corpo, continuam a olhar para as circunstâncias. Okay? Tu não podes ver a manifestação da bênção de Deus olhando para Deus, que Ele é poderoso, e continuando a receber a informação que o corpo está a dar. Porque ela vai anular a tua fé. Por isso, a atitude de Abraão, ele diz que não atentou, não deu atenção, não considerou aquilo que os olhos viam, o que os seus pensamentos traziam à sua mente. O que ele fez? Ele ouviu a promessa de Deus, creu nele, amém? E foi forte na sua fé, dando glória a Deus. Porquê? Porque ele era poderoso para fazer. Ele tinha a promessa, ele recebeu a promessa, mas a sua boca se abriu e começou a dar glória a Deus. Porquê? Porque era poderoso para tornar real. A promessa já está lá. Agora ele é digno de ser louvado, de ser vindo, adorado, para confirmar. Aleluia. Qualquer promessa que tu abraças, não fiques agarrado à promessa, continua pelo caminho da glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por isso, esta coisa, eles não duvidou. Muitas vezes, quando se agarra na promessa e fica-se ali à volta da promessa, a dúvida pode surgir. Por isso, Abraão não parou ali, agarrado na promessa, não duvidou, mas ele creu que Deus era poderoso. Quem é Deus? Quão grande, quão poderoso é o teu Deus. Amém? Eu lá na igreja posso cantar aquele corinho. Quão grande é o meu Deus. E todo grande. O quê? E como é que Deus vai demonstrar que Ele é grande? Sempre é impossível. É verdade, Senhor. Amém? Nós podemos passar uma vida inteira a cantar que o nosso Deus é grande, mas se não há manifestação, se não há libertação da fé, se tu não dás glória a Deus pelo seu poder, em poder confirmar cada promessa que Ele fez a ti, Ele não pode manifestar. Amém? Porque Ele recompensa aqueles que se aproximam dele. Aleluia! Dê glória ao Senhor, porque Ele é tremendo. Meus amados, a palavra de Deus diz que está escrito para ti. E diga, está escrito para mim. Se está escrito para ti, deixa-me dizer, Deus não será poderoso para mudar as tuas circunstâncias. Aleluia! Quaisquer que elas sejam, diz para o irmão do outro lado, quaisquer que sejam as tuas circunstâncias, Deus é poderoso para as mudar. Simplesmente é necessário que vejas que Ele é poderoso. Vocês lembram-se daquela passagem quando aquele homem, aquele pai chegou ao pé de Jesus e disse: Deus, se podes fazer alguma coisa por mim? Se tu podes, Deus está a dizer: se tu podes crer que eu tenho poder para o fazer, tudo é possível. Aquele que crê. Tu crês que eu sou poderoso para fazer o que tu necessitas, isto é, em mudar as tuas circunstâncias? Crês que eu sou poderoso? Dá glória para Ele. Aleluia. Abraçaste a promessa, ok, continua o teu caminho a dar glória a Ele, olhando para o seu poder, para a sua glória, para a sua pessoa. Quão grande é Ele cabe entre os teus dedos, cabe na palma das tuas mãos. Quão grande é o teu Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, normalmente, os cristãos estão mais interessados em mostrar a grandeza de Deus através dos templos, através daquilo, de toda aquela fraseologia, em vez de demonstrar em espírito e em poder a glória de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é poderoso para fazer o que prometeu. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz a palavra de Deus: todas quantas promessas há de Deus são nele o quê? Sim. Vou pensar. Acho que, talvez, todas, digo todas, as promessas que Deus fez no Filho são nele o sim. Qualquer circunstância que possas estar a viver, qualquer problema ou aflição que bata na tua vida, que toca na tua vida, que chega à tua vida, tu precisas lembrar que tudo isso foi transferido. Diga comigo, transferido para a cruz do Calvário, para Jesus quando Ele morreu. E se foi transferido
já não faz parte da tua vida. Por isso não tens que aceitar, porque a vítima já recebeu. A vítima morreu. Não há possibilidade de reivindicar uma segunda vítima. Não aceites ser uma segunda vítima, porque Jesus foi a primeira e a única. Por isso tu precisas libertar a tua fé, para não aceitar as circunstâncias e creres em Deus, que Ele é poderoso para mudar aquilo que o maligno está a trazer e tocar a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o que é que tu clamas por cura? Se continuas a acreditar que o corpo está a dizer, Deus nas suas pisaduras todo se arrasta, mas continua a olhar para o corpo e está a dizer, ai que dói, ai que dói, ai que dói. Ok? Por que é que tu continuas a clamar por libertação, se continuas a crer que tu estás prisioneiro? Não consigo largar o vício, não consigo fazer isto, não consigo se mover. Então por que é que tu oras pelos teus filhos? Tu oras pelo teu cônjuge, mas continuas com os olhos postos naquilo que eles fazem? Alô? Se tu estás a clamar por cura, tira os olhos do corpo e coloca os olhos no Senhor. Amém? Estás a clamar, estás a orar pelos teus filhos, pelo teu cônjuge, tira os olhos daquilo que eles estão a fazer. Senão a tua fé vai pura e simplesmente sumir. Aleluia. Crê na promessa. Aleluia. Quando tu olhas, quando tu dizes, não posso, não sei, não consigo, o que é que estás a fazer? Estás a bloquear a bênção. Amém? Aleluia. Estás a dizer que tu estás preso. A palavra de Deus diz que tudo podes. Olha bem para que não está a lá. A tua mente diz que Ele pode todas as coisas. A tua mente diz isso. Está igual a mim, eu estou limitado, Ele também está limitado. Mas Jesus disse, tudo é possível naquele que... Então a fé é um instrumento poderoso para mover Deus. Quão grande é o meu Deus, canta, quão grande é o meu Deus. Aleluia, o mundo, todos verem. O quê? Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, primeiro crer na promessa, abraça a promessa, mas depois não fiques por aí. É preciso agir, é preciso tocar os teus olhos em Deus, é preciso crer nele, aquele que fez a promessa. Não abraçes só a promessa, olha para Deus. Amém? Tem visto cristãos com listas de promessas e temos lista. Amém? E passar um papel para o outro, diz, olha, tem aqui montes de promessas, e então o cristão passa a vida a ler as promessas, até com o conhecimento daquilo que lá está escrito, mas não liberta a sua fé naquele que fez a promessa. Por isso diz, crê em Deus como Abraão creu. E tu vais ver que o mesmo Deus que operou na vida de Abraão é o mesmo que opera na tua vida, para ser chamado